Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. Hoje o tema do nosso programa está pra lá de interessante. O tema hoje é violência no Brasil. E para falar desse tema eu vou anunciar o nome do meu convidado já já. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para o meu presidente, Dr. Fábio Picarelli, presidente da Ordem dos Advogados da Subseção aqui de Santo André. Presidente, um grande abraço para você e toda a sua família e também para toda a sua diretoria, pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aqui na cidade. Também um grande abraço para o Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Dr. Davanzo da cidade de São Bernardo, um grande colega. Dr. William Wagner, também um grande advogado. E eu disse a respeito do nome do nosso entrevistado. Eu vou conversar com ele, Dr. Roberto Podival, o grande criminalista, você conhece. Ele é conhecido no Brasil inteiro, foi o advogado num caso emblemático nacional, no caso dos Nardoni. Ele é um grande criminalista e também candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Eu vou conversar com ele agora sobre este tema, violência no Brasil. Mas eu quero a sua participação no 2379-4733. Liga para mim, eu quero a sua pergunta, aliás, como você faz todas as quintas-feiras comigo. Pergunte para o meu entrevistado. O que você acha? Você acha que penas mais altas vai diminuir hoje a criminalidade no Brasil? Você acha que hoje com a menor idade penal hoje também vai diminuir? Eu quero a sua opinião, quero a sua pergunta, porque isso é muito importante. Vivemos a violência todos os dias, mas a violência ela é só no Brasil ou ela é um fenômeno mundial? Vamos discutir isso juntos agora. Ele está aqui comigo, o doutor Roberto Podival. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença. Prazer enorme, obrigado pelo convite. É sempre bom estar com você e aqui no programa a primeira vez. É uma honra muito grande. Eu que agradeço, Roberto, sua presença e já faz tempo que nós estávamos para marcar sua presença aqui, não é verdade? Para bater um papo, não só comigo, mas com todo o Grande ABC, não é? Então, vai ser um prazer. Feliz com a sua presença. O que eu te pergunto hoje, eu falava na minha chamada, hoje a violência ela é um fenômeno mundial. Verdade. Agora, no Brasil, e nós temos que pensar tudo dentro da nossa casa, né? Não é verdade? Você acha que, na sua opinião, como um criminalista, casos de repercussão que você sempre defende e tem defendido princípios constitucionais, que é a defesa de todo cidadão que sofre um processo, na sua opinião, Podival, você acha que penas maiores diminuiria a criminalidade hoje? Acho que não. Acho que não. Não porque quem comete crime não está preocupado com o tamanho da pena. Quer dizer, alguém que é condenado pode ser condenado até 30 anos, não vai deixar de cometer o crime se a pena for de 40. O problema não está na quantidade de pena, o problema está na eficácia da justiça. A pena tem que ser rápida, eficaz, eficiente. Quer dizer, você cometeu o crime, você, num curto espaço de tempo, tem que ter uma resposta. O grande problema nosso no Brasil é que o judiciário é lento. É lento, falta, também não é só culpa do poder judiciário, falta verba, falta dinheiro, falta se preocupar com o judiciário. Então, falta gente, e aí demora. Então, o grande problema, me parece, é a impunidade. A impunidade se dá pela falta de eficácia da justiça. Dentro dessa eficácia da justiça, nós vamos entrar também num campo que eu considero de suma importância, que é a execução da pena. Nós sabemos que a pena ela tem duas finalidades, não é verdade? Não somente cercear aquele que cometeu um crime, ele infringiu uma regra dentro da sociedade e, de igual forma, através do devido processo legal, ele tem que realmente ser apenado na proporção de sua culpabilidade. Perfeito. Só que a execução da pena, ela tem um caráter que é a reeducação do sentenciando. O que eu te pergunto, você que é um especialista na área, hoje a execução penal ela não é cumprida. Se ela fosse cumprida, contribuiria com a diminuição da violência, haja vista que esses que cometeram o delito serão devolvidos à sociedade de novo?
Aqui tem que ter uma visão, se não humanista ou liberal, eu diria que uma visão egoísta. Isso quer dizer, não tem jeito, as pessoas vão para a prisão e vão voltar da prisão. E a prisão do jeito que está hoje, as pessoas voltam pior do que foram. Então, e ficamos nós aqui fora aumentando o muro das nossas casas, andando com carro blindado, quem pode, com medo de ser assaltado. Então, o grande problema é que a execução não é cumprida mesmo. A história de reeducação, eu diria hoje, é falaciosa, não é verdade. As nossas prisões não reeducam ninguém, muito pelo contrário, ensinam o crime. Então, está largado nossa criminalidade parece, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é uma criminalidade de pessoas de baixa renda, muito ligada ao material, ao dinheiro, furto, roubo, entorpecentes. A gente não tem tendenciosamente, como nos Estados Unidos, os malucos que andam de metralhadores e saem atirando nas pessoas na rua. Não é isso, quer dizer, não é, nossa criminalidade é outra, nós não temos terrorismo. Então, é possível cuidar da criminalidade. Eu acho que é possível diminuir essa criminalidade, é possível. Agora, há que se ter olhos voltados à execução da pena, às prisões. Enquanto nós deixarmos as pessoas colocadas dentro de uma cela de forma pior do que um animal no zoológico, não dá para esperar que essas pessoas, quando saiam, voltem melhores do que foram. Obviamente que não dá. Então, se não é pelos presos, que seja por nós que estamos aqui fora. Há que se pensar um pouco maior nisso. Sem dúvida. Isso não mudou. Beccaria, você sabe disso, mas Beccaria já falava da pena como um castigo e não teve nenhuma evolução. A essência ainda é essa, não é? É engraçado que não há, no que se trata de pena, não existe evolução. Nós continuamos prendendo as pessoas em celas como em jaulas, pessoas sem condições mínimas de humanidade ali. Não dá, você trata as pessoas como animais e quer que elas voltem reintegradas à sociedade. Não é compatível com isso, quer dizer, não vai acontecer. Enquanto nós tratarmos assim, não vai acontecer. E aí há um discurso dizendo, não, mas você então é a favor de soltar todo mundo, você é a favor da liberdade. A questão não é essa, a questão é que essas pessoas vão voltar, vão estar andando por aí amanhã e vão estar pior do que foram. Então, a gente precisa achar uma solução mais inteligente. Perfeito, me dá um minuto. Eu estou conversando com o Dr. Roberto Podival. Ele é um grande advogado criminalista. Participou de um caso dos Nardoni, um caso emblemático. É um advogado, um tribuno do júri e também candidato à Ordem dos Advogados da Seccional São Paulo. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Ligue para cá, te aguardo. Falando em termos de liberdade, em 2011 nós tivemos uma lei que discute a respeito das medidas cautelares, em especial da prisão preventiva, onde do relaxamento do flagrante e o juiz decretar essa preventiva. Mas antes disso, ele tem que percorrer, e você sabe disso, por algumas medidas cautelares que eu considero de suma importância no nosso Estado de Direito. A pergunta que eu te faço, isso está sendo seguido em termos de liberdade constitucional, desse princípio essencial e inerente ao homem? Eu acho que não. Não basta, e isso está claro, não basta mudar a lei, precisa mudar a mentalidade. E a mentalidade demora para mudar e nós do direito somos, por natureza, conservadores, e então as coisas demoram mais para acontecer. Então a lei está aí, trata e traz opções que não a prisão, que podiam ter uma efetividade muito grande na sociedade, mas acho que os juízes, e principalmente os juízes de primeiro grau, ainda não estão usando, na grande maioria, obviamente. Sim. Eu não vou generalizar aqui, claro. Mas ainda não estão usando as medidas como poderiam, quer dizer, com a amplitude que a lei deu. Acho que é uma questão de costume, é uma questão de prática, é uma questão enfim, de avançarmos ainda alguns degraus. A lei está aí, agora falta mudar a mentalidade. Essa evolução, na sua opinião, você é um criminalista, nós sabemos disso. Essa cultura hoje que existe no judiciário, em especial em primeira instância,
eu não digo de todos, como você se referiu, nós somos claros nesse sentido. Você acha que a tendência é piorar? Ou você acha que realmente tem que se evoluir ainda em termos de Brasil, em termos de essência, que a gente dá tanto valor à liberdade, ao Estado de Direito? Por quê? Porque quando nós advogados, e você sabe disso, a pergunta que eu te faço, é da agonia de se promover uma defesa quando nós estamos defendendo o maior interesse, que é a liberdade humana. E você sabe disso, você defende casos de grande repercussão e muitas vezes até a opinião pública fica contra o advogado. No seu caso ocorreu, você sofreu agressões físicas, nesse caso especificamente. E eu te pergunto, será que essa cultura muda? Cristiano, eu sou um otimista por natureza, eu espero que sim. Você, como eu, milita na área criminal, é um homem de júri, passa o dia a dia, e os advogados que estão aqui com a gente sabem a dificuldade que é advogar. Cada dia mais é mais difícil advogar, a magistratura está fragilizada, eu acho que a magistratura perdeu um pouco a força. E isso é muito ruim, porque uma magistratura fragilizada acaba ficando, de certa medida, tendente ou quase que dominada ou quase que subalterna, em certo momento, ao Ministério Público. E isso é ruim. O direito se faz com a dialética em absoluta igualdade, promotor e advogado, e com o juiz ali, com um papel importante. Enquanto os juízes estão fragilizados, que não cabe discutir a questão, mas o judiciário, cabe à advocacia enaltecer o judiciário. O judiciário forte, atuante, ele consegue equilibrar essa dialética de acusação e defesa. Um judiciário fragilizado, sem atuação, ou quase que fazendo, às vezes, ou se confundindo com o papel do promotor, a advocacia fica numa desigualdade enorme. Já chega a sociedade que confunde o papel do advogado com o do réu, e que não sabe e que não entende ainda, porque ainda não madura o suficiente, que quando a gente defende os direitos, as liberdades do réu, está defendendo o direito e liberdade de todos nós, da sociedade como um todo. Esses direitos foram criados exatamente para um contraponto contra o Estado e a violência do Estado. Então, é importante entender isso. E eu faço votos que cada vez mais tenham juízes garantistas, legalistas, e, enfim, acho que a gente tem que fazer força para que a magistratura cresça. Eu entrevistei aqui o Dr. Renato Nalini, corregedor de justiça, que você conhece, e ele, usando da expressão dele, isso está até no YouTube, ele dizia que o juiz perdeu muito a sua essência. Existe muito concurseiro hoje e pouco juiz. Isso foi ele mesmo que disse. Então, isso nos deixa muito triste, enquanto profissionais do direito, militantes e sociedade também, né? Porque é aquilo que você acabou de falar. A esperança sempre nossa é exatamente que isso não ocorra. Porque no Estado de Direito, o juiz e Estado, nós temos que nos socorrer dele, não é verdade? Claro. Nalini é um homem experiente, extraordinário, conhece como ninguém a magistratura, sabe o que diz, sabe o que está falando. E é isso, um pouco. A nossa profissão, e talvez todas, mas a nossa mais, tem que ser, você nasce advogado. Você não se transforma no advogado, você nasce advogado, você briga, é aquele menino que desde pequeno briga pelos seus direitos, pela justiça, e assim o promotor, e assim o juiz. Quer dizer, um juiz é juiz por natureza, é um homem que tem que ter na sua essência a busca da justiça, a igualdade, o fazer justo. A hora que você entra num concurso para a magistratura para poder ter um salário fixo no final do mês, aí você não é essencialmente um juiz, né? Eu dou o exemplo do Celso de Mello, o ministro Celso de Mello do Supremo. É um homem que eu cheguei a despachar com ele 11 horas da noite, 11h30 da noite, estava ele ali no Supremo te atendendo. Sem perder a autoridade. É um juiz, é um juiz. É isso que a gente gosta, busca, pessoas que se interessam por fazer justiça. É verdade. Pô, Dival, violência no Brasil é o tema. Muito se discute a diminuição da idade penal, não é verdade? Temos programas
de televisão, jornais, defensores. Na sua opinião, diminuir a idade penal diminuiria a violência no Brasil? Acho que nada. Acho que veja, a situação é tão caótica que se mudar a idade não muda absolutamente nada. Porque é isso, porque as pessoas não deixam de cometer o crime por medo da punição. E não deixam por medo da punição porque nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que, se aplicado bem, não deixa de ser uma prisão. Diferente, você tem medidas, você tem atitudes a tomar, você tem o que fazer. O nosso problema é a ineficácia da forma. Então, também é ineficaz a prisão. Você vai pegar um adolescente e colocar na prisão, ele vai sair de lá pior do que entrou, e aí nós teremos alguém muito mais violento do que era antes. A sociedade precisa fazer alguma coisa com relação à execução penal, aos menores, principalmente, essas medidas socioeducativas. Isso precisa acontecer. O nosso ECA não é cumprido, Não é cumprido. Porque primeiro a gente tinha que cumprir e falar, bom, cumprimos e não deu certo. E aí, agora sim, vamos buscar uma alternativa. Medida... Mas a gente nunca conseguiu fazer cumprir, então como é que vai existir alguma coisa que sequer foi feita? Você sabe que é uma discussão interessante, porque as pessoas cobram, mas ele tem consciência para matar. E a gente tem que fazer um paralelo das responsabilidades. Se ele pode ser apenado aos 16, ele pode ser um presidente do Brasil, não pode? E aí que tá, é uma discussão porque... O fato eu acho que ele tem hoje, o rapaz de 16 anos hoje não era o rapaz de 16 anos há 20 anos atrás, não era, isso é uma verdade. Nós temos crianças, eu tenho filho em casa, uma menina de 12 anos hoje não era a menina de 12 anos que eram nossas mães, é diferente, a cultura mudou, então não é que ele não tem responsabilidade ou que ele não saiba o que está fazendo, sabe e pode votar, e poderia ser punido, e poderia ser diminuída a idade penal. O problema da minoridade não é isso, você vai pegar, diminuir e colocar na cadeia. E vão sair e vão ter contato direto com os grupos de presos, com o PCC, e vão sair pior do que entraram. Então não adianta, isso não é alternativa. Esse é o problema. Não estou aqui falando isso para defender o menor. Estou falando isso porque ele vai voltar pior. Então vamos tentar fazer cumprir o estatuto. Se cumprir do ECA e não funcionar, aí a gente acha uma solução. O nosso problema hoje, criminal, principalmente dos menores, é de estrutura familiar. É falta de estrutura familiar. O pai muitas vezes é alcoólatra, a mãe sem cultura, as pessoas jogadas. E aqui não é pobreza, não, porque pobreza não faz criminoso. Não é verdade. Então o problema não é econômico, o problema é familiar, quer dizer, a formação familiar. Nós vivemos uma crise da sociedade familiar, né? As sociedades estão desunidas, as formações estão rompidas, daí o resultado e o prejuízo. Muito bom. Eu falava na minha chamada, o Brasil inteiro te conhece, e aliás você promoveu uma grande defesa. É um caso emblemático, que é o caso dos Nardoni, conhecido de todos. Especificamente, o Tribunal do Júri, ele se faz por condenações por provas testemunhais. Nesse caso, eu te pergunto, não houve testemunhas presenciais? Não. A não ser ilações que você sabe melhor, que você atuou nos autos do processo. Eu te pergunto, houveram falhas nessas provas? Você é um homem de júri, você sabe tão bem, talvez melhor do que eu, como é que as coisas acontecem ali, como é que as provas são produzidas no país, como é que a polícia age, como é que a polícia científica tem trabalhado. Não dá. Eu ouvi ali no júri as pessoas falando, equiparando as nossas perícias técnicas às perícias americanas. É patético. O que aconteceu, eu não vou aqui, já disse mais de uma vez, eu não vou aqui defender a inocência dos Nardoni. Eu vou aqui dizer, aquela acusação não é verdadeira. O que está lá não aconteceu. E que não tem prova nos autos, que possam, provas honestas, produzidas de forma correta, que podem conduzir a uma condenação. Isso não tem. Esse julgamento aconteceu absolutamente em função de um clamor
social nunca visto antes na história desse país. Há que se perguntar, por quê? Da onde veio isso? Por que surge isso? Por que alguns casos têm essa repercussão e outros absolutamente semelhantes não têm? Esse caso, talvez a gente tivesse que marcar um próximo programa só para falar sobre o caso, e eu falaria com maior tranquilidade. Nós estamos com alguns recursos no STJ, no Supremo. Eu tenho a expectativa, eu tenho a esperança de que nós teremos novidades aí. E acho que é justo que tenha mesmo, porque eu não saí desse júri satisfeito no sentido de que fiz um bom papel, mas estava lá e o resultado foi justo. O resultado, para mim, foi absolutamente injusto. É difícil falar isso, a população não concorda com isso. Enfim, eu tenho sempre a conduta de, ainda que eu não concorde, de aceitar os resultados, né? Acho que isso é o direito, é assim que se faz, mas eu acredito que os tribunais superiores, longe do clamor popular, numa visão mais técnica, vai modificar a situação que foi tida ali. Eu sou solidário a você como profissional e sei da luta. Você sofreu até uma agressão durante o curso dos trabalhos, né? Mas mesmo assim, você é um defensor do Tribunal do Júri, né? Eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Eu acho que todo advogado devia, pelo menos uma vez na vida, passar por um júri. Realizar um júri, porque você nunca se sente e vai se sentir tão advogado quanto numa tribuna de júri. Não é possível passar pela advocacia sem fazer um júri. Um júri. Eu incentivo a todos que façam um júri, porque é uma experiência, você se sente advogado. Ali você é advogado, ali você é oratória, você não tem o que decorar, você vai ali e se expõe e fala. Todo advogado deve passar por isso. Eu sou um amante do júri. Somos então dois. Pô, Dival, o nosso Código Penal, ele está caminhando aí, está 70 anos, né? Um pouquinho mais de 70 anos. Estamos agora aí no Congresso com uma reforma desse código. Eu te pergunto, essa reforma, ela é satisfatória, tendo em vista esse prazo enorme que nós vivemos? Você acha que ela vai atender aos anseios da sociedade e diminuir um pouco essa criminalidade? Não. Hoje acabei de vir de uma palestra, de um debate com uma das autoras do projeto, agora na USP aqui, não gostei. No fundo, não gostei do projeto, acho que traz muito pouco avanço, acho que se espera que o código traga um resultado que ele não é capaz de trazer. Não acho que tem muitas críticas a fazer, tem uma desproporção enorme entre as penas. Para você ter uma ideia, muitas vezes ferir, se eu posso chamar assim, um animal tem penas muito mais elevadas do que ferir uma pessoa. 4 anos, eu achei um absurdo. É muito desproporcional, acho que a comissão precisava de mais tempo, quiseram fazer um código rápido. Eu acho que esse código, acho que a gente não precisava dele nesse momento, não desse. Sim. A violência no trânsito é visível, todos nós estamos aí, salta aos olhos nossos, essa violência. Uma pergunta que eu te faço: se houvesse exames psicológicos, nós sabemos que não existe na renovação de uma carta. Se cobra muito impostos e tal, mas não se existe aí um investimento na psique humana. Você acha que se houvesse exames psicológicos, de uma análise, até mesmo fazendo um paralelo em termos de uma arma de fogo, para se ter uma arma de fogo, você acha que diminui um pouco essa violência? Eu não sei o que acontece com as pessoas no trânsito. Tem gente que entra num carro e se transforma. E aqui é engraçado, porque a gente vai estar falando em automóvel, a gente fala num nível social mais elevado, e as pessoas viajam, vão para o exterior, alugam um carro, andam e param na faixa de pedestre.
Aqui é engraçado, em Brasília há o costume de se parar na faixa de pedestre. Se você estiver atravessando a rua na faixa, os carros param. Aqui se atravessa na faixa de pedestre e corre o risco de ser atropelado. Você tem que... Outro dia eu estava na rua, estou andando, os carros não param. E aí você faz o sinal para pararem e eles te tratam mal. É como se aquilo... Você atrapalha o trânsito. A faixa é do pedestre. Então eu acho que tem que se repensar um pouco. Fica aí uma política barata para se ganhar dinheiro, encheram de esses limites de velocidade, encheram de radares em todas as cidades, cada lugar muda a velocidade, 50 por hora, 60 por hora, 80 por hora, 30 por hora, você é multado todo dia chega multa para todo mundo, é impossível respeitar isso, mas no que é grave, ninguém faz. Então, há que se ter uma reeducação do trânsito, há que se ter uma campanha de trânsito, há que se, assim como teve do cigarro e as pessoas pararam de fumar, assim como teve do cinto de segurança, as pessoas começaram a usar, tem que ter. Agora, não adianta ficar com essas multas que estão aí para nos tirar o dinheiro, não é essa a finalidade. Precisa tratar isso seriamente. A carteira de motorista, eu acho, se dá carteira para quem não sabe dirigir, não sabe, você tira a carteira sem saber dirigir. E aí acontece o que acontece. Acho que, aqui sim, eu acho que cabe até uma forma de punição mais eficaz. E aí não é cadeia, não, porque também não adianta a cadeia, mas pega alguém que feriu uma pessoa no trânsito, que dirigiu bêbado, que matou alguém, manda ir lá num hospital, cuidar das pessoas todo dia, olhar as pessoas que se feriram no acidente e ficar lá prestando serviço naquele local. Acho que mas tem que ser eficaz, tem que ser cumprido. Aí muda. Dentro desse contexto, seria a pergunta também específica. O aumento da pena para quem se embriaga, consciência, porque aquele que bebe e sabe que vai dirigir, ele naquele instante ele está consciente, ele tem que fazer uma reflexão. Você acha que se um aumento de pena, ou dentro dessa sua resposta, não seria a pena até corpórea, mas essa pena de um sacrifício ao próximo? Então você acha isso justo? Eu acho justo, é ridículo o que tem a acontecer, é ridículo, que não é possível você conviver com pessoas absolutamente irresponsáveis, matando pessoas no trânsito. Não dá para viver assim. Alguma coisa tem que se fazer. Acho que não é a pena pôr na prisão, mas que tem que ter uma pena severa, que a pessoa tem que perder a carta pelo resto da vida ou por não sei quantos anos. Acho também que o problema do país, aqui do Brasil, é que você vai de 0 a 100, né? Quer dizer, aí, claro que você encontrar normalmente meninos, né, 18, 20 e poucos anos, saindo do bar completamente embriagados, é um crime. Agora, você hoje não pode sair e tomar um cálice de vinho, porque se você passar pela polícia, a gente não consegue ter limite, não é? A gente vai... Por exemplo, não é possível que eu não possa sair socialmente, jantar com os amigos, tomar um cálice de vinho, passar pela polícia, hoje eu não posso. Então, as coisas têm que ser tratadas de forma diferente. Acho que essa é a ideia. Eu estou conversando com ele, Dr. Roberto Podival, advogado criminalista. Eu vou pedir agora um pequeno break. Nós vamos voltar no segundo bloco. Nós vamos falar com o Dr. Roberto Podival a respeito das eleições da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Ele é candidato à Ordem dos Advogados. Ele vai falar de um grande movimento que teve início com ele e também com outros colegas também no Estado de São Paulo. Ele foi páginas amarelas da revista Veja. Você não pode sair daí. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Estou conversando com o Dr. Roberto Podival. Volto já já. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas.
E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um black pixel pouco? Agora imagine alguns black pixels juntos. E mais alguns black pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. E eu estou conversando com o Dr. Roberto Podival. Ele é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Eu quero a sua pergunta. Aliás, eu tenho várias participações que eu vou fazer já já. Obrigado a todos vocês que estão comigo todas as quintas-feiras, também nas reprises do meu programa e no meu pós-programa no YouTube, que você me acompanha sempre. Doutor, candidatura da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Aliás, eu falei das páginas amarelas, eu li a sua entrevista, uma brilhante entrevista. Obrigado. Senti a essência sua como profissional, as suas palavras ali. Nasceu um movimento. Fala um pouco desse movimento que é o MDA. Movimento em Defesa da Advocacia. Fala um pouco desse Eu movimento. vou resumir a história. Há uns 8, 9 anos atrás, acho que uns 8 anos, 7, 8 anos, começaram as invasões dos escritórios de advocacia pela Polícia Federal, os grampos telefônicos com advogado, com cliente, e a ordem calada. Acho que a ordem fez pouco, não ou quase nada. Nós resolvemos montar um grupo para fazer alguma coisa contra tudo isso. Montamos esse grupo, reunimos alguns amigos e fizemos. Eu fiz um projeto de lei proibindo a invasão, a busca e apreensão em escritório de advocacia quando o advogado não fosse o réu. Quer dizer, isso passou, foi para o Michel Temer quem levou ao Congresso, na época deputado, e hoje há uma lei que proíbe a busca e apreensão. E esse grupo resolveu que estava na hora da gente sair candidatos. Eu era a pessoa mais conhecida, talvez, pela mídia do grupo, e aí eu encabecei a história, e hoje é uma realidade, a gente está muito feliz, nós temos angariado muitos apoios, muitos amigos, faço até um apelo e um convite a todos os advogados da região para que entre em contato, para que fale com a gente, entre no Face, a gente está no Facebook, é Roberto Podival. Nós temos hoje quase 9 mil advogados, comparado com os outros candidatos, é uma coisa absurda, assustadora, de boa, a quantidade de pessoas que têm participado conosco nisso. Acho que a ideia é fazer uma ordem apolítica, fazer uma ordem para advogado, para os advogados, para o advogado que sofre o dia a dia, e nós sabemos o que é isso, que a gente está sendo muito maltratado. Os advogados estão muito maltratados e precisam de uma ordem. Eu aqui só quero ressaltar, desculpa,
Quando eu critico a ordem, é bom que se diga, a ordem de São Paulo não se confundem com as subseções, porque nós temos exemplos inúmeros. Aqui nós temos Dr. Fábio. O Fábio é um exemplo, né, de advogado presidindo a ordem. Quer dizer, aquele grupo é um grupo que merece todo o meu respeito, toda a minha... não obstante, eles estão ligados à Ordem de São Paulo, à Seção de São Paulo, mas eu sou obrigado e tenho que ser honesto em reconhecer, o Fábio aqui é um exemplo, fez muito pela ordem aqui, e eu estou na torcida de que ele saia vencedor aqui, nós sairemos vencedores em São Paulo e trabalharemos juntos com o maior prazer, assim como outros tantos em outras regiões, mas São Paulo precisa mudar, chega. Muito bom. Bodival, nós somos aqui na região, e agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a região, não é verdade? Quase 16 mil advogados, muito grande. Efetivamente, quais são as suas propostas para a região? A região, obviamente, é importante para a eleição da ordem, é uma das regiões que ajuda a definir a eleição da Ordem de São Paulo. Nós aqui na região estamos convidando estamos em contato com uma série de lideranças, e vocês bem sabem disso, têm acompanhado, estamos convidando e abrindo o próprio conselho nosso para que tenha um número representativo de conselheiros aqui da região. Nós achamos que a Ordem não faz mais porque não tem dinheiro, porque a receita da região não é compatível com o que ela arrecada. Então, a região tem aproximadamente 15 mil, você me falou, mais ou menos? 15 mil advogados, 16 mil advogados. Mais ou menos, fazendo uma conta por cima, isso deve dar 15 milhões, 14, 13 milhões de reais por ano de orçamento para a região. E eu pergunto, quanto desse dinheiro fica aqui? Então, o advogado da região paga, só que o dinheiro vai para São Paulo, é distribuído para as ordens menores, é distribuído para Brasília e nós custeamos a ordem federal. Então, nós temos uma má distribuição. Eu dou um exemplo, o advogado de São Paulo tem um ônibus que leva ele para o fórum, que traz ele do fórum, que... São Paulo é mais bem tratado do que os advogados do ABC, mas os advogados do ABC pagam o que paga o advogado de São Paulo. A mesma mensalidade. Acho que tem que ser proporcional. O ABC tem X advogados e uma parte dessa verba é dele, tem que vir para cá e vocês definam o que querem fazer com o dinheiro e vão ter o apoio da ordem. Então, está precisando, as ordens precisam, e principalmente as subseções, precisam de apoio. Não é possível viver com dinheiro de Xerox. Isso não é justo. O dinheiro arrecadado fica em São Paulo e a ordem local vive com dinheiro de Xerox. Por isso que eu digo, quer dizer, o Fábio faz milagre com o que dá para fazer. Quando nós estivermos na ordem, cada subseção terá sua verba e uma verba suficiente para atenderem os advogados, porque é isso que precisa. Muito bom. Na sua opinião, um tribunal de prerrogativas para a região, qual é a sua visão nesse sentido? Haja vista, você sabe que nós, na defesa dos interesses dos nossos clientes, é fundamental as prerrogativas. Eu fiquei assustado quando eu soube que a região não tem um tribunal. Por quê? Porque, na verdade, não tem porquê o tribunal. Não tem o tribunal porque as prerrogativas têm uma importância, ou dão a ela uma importância, de fato tem, e aí querem manter o poder. Para manter o poder em São Paulo, não faz o tribunal aqui. Tem que ter prerrogativas no nosso programa de governo da ordem, tem que ser paga. A ordem não quer valorizar o advogado, o seu profissional? A ordem tem que criar um escritório de advocacia, por exemplo, local, pagar bons advogados, porque senão é por favor. Você liga lá para o advogado de madrugada, ele vai fazer o favor de arrumar alguém para ir na delegacia de madrugada. Não. Tem que ter advogados pagos, constituídos, advogados de prerrogativa, que estão ali para exercer a defesa dos advogados que precisam e o auxílio dos advogados que precisam. E tem que ser pago, porque se eu quero valorizar os advogados, como é que quem está na prerrogativa da própria ordem faz de graça? Está errado.
Muito bom. Vamos à participação dos telespectadores. Vamos Aliás, lá. inúmeras participações e vamos lá. Fico feliz. Eu também, muito feliz. Silvio de Freitas, um grande abraço, um grande apresentador de televisão do programa Leilão na TV. Ele disse que está comigo todas as quintas. Eu que estou com você todas as quintas de felicidade. Silvio, um grande abraço para você e toda a sua família. Ele pergunta... o que o doutor acha da qualidade dos cursos do cursos hoje de direito hoje, das faculdades? Silvio, boa pergunta. Eu diria, Silvio, meu amigo, as faculdades abriram tantas e tantas, centenas e centenas e centenas de faculdades sem nenhum cuidado. E aqui, de novo, a ordem se calou. A ordem se calou, ninguém cobrou do ministro, e talvez aqui mais a ordem federal, tinha que cobrar do ministro da Educação, assim, mas nós primeiro precisamos de tanta faculdade, depois as faculdades têm a qualidade desejada, porque aí você cobra de uma pessoa, de um aluno, 5 anos pagando todo mês a faculdade e no final ele não tem capacidade, não passa no exame da ordem, que é outro problema, e fica sem advogar e você cria um problema social enorme. Então, melhor que se cobrasse das faculdades uma melhor qualidade. Eu acho que, e também aqui a proposta é, a faculdade que não tem capacidade de formar o profissional, no mínimo, vai ter uma diminuição no número de alunos que entra todo ano. Você quer mais aluno, quer ganhar mais dinheiro, então você forme bem. Se entrar em 50 alunos e os 50 são bem formados, você tem direito de pôr 100 no ano que vem. Se entrar em 50 alunos e os 50 não passarem no exame, você, em vez de 50, que ponha 20. E se não for rentável, que feche. O que não dá é para a faculdade só pensar em dinheiro. A faculdade tem que ter, claro, ela ganha dinheiro, ela visa o lucro, mas tem que visar o lucro, mas para ganhar dinheiro tem que educar bem. Se não for possível educar bem, então que feche as faculdades. Muito bom. Vamos a mais uma participação. Arthur Zenardi. Arthur, um grande abraço. Ele é da cidade de São Caetano do Sul, uma cidade vizinha aqui, irmã. Arthur, olha, feliz porque você está comigo e sua família. Você diz, olha, adoro o programa do Dr. Cristiano e ele quer saber os horários das reprises. Oficialmente, o meu programa vai à reprisa terças-feiras às 18 horas e aos sábados está na grade também 1h da manhã. Obrigado pela sua participação. A Magali Franciele, de Mauá também, um grande abraço, da Vila Bocaina. Manda um abraço para mim. Na opinião dela, os Nardoni foram condenados injustamente pela imprensa? Acho que você falou, mas manda um abraço para Magali. Eu acho que houve uma pressão enorme da imprensa, houve um pré-julgamento muito grande, e eu não tenho dúvida que foram sim. Quer dizer, o júri seria diferente se fosse um júri normal. Não foi, saiu da normalidade. Muito bom. Rogéria Lucinda, da cidade de Diadema. Olha, 7 cidades hoje aqui comigo, fico muito feliz. Adoro o meu programa, eu que adoro você, por você estar comigo. Não perde nenhum. Ela quer saber também dos Nardoni, se ficaram com raiva da Rede Globo, que os condenaram antes do julgamento. Acho que o Rogério, eu diria, ficaram, claro, com raiva, ofendidos, pela falta de respeito com que foram tratados, não foi só a Rede Globo, por muitos canais de televisão. Enfim, claro que não gostaram da forma como foram tratados. Foi muito desrespeitoso, eu diria, a imprensa como um todo. Muito bom. Dr. William Wagner, ele pergunta, aliás, aqui a pergunta, William, um grande abraço para você, Dr. William. Aliás, nós estamos aguardando, eu quero você aqui comigo no meu programa, um grande advogado, um brilhante colega. O que o doutor acha a respeito da criação das subseções de advogados subseccional? Eu não entendi a pergunta. O que ele acha da criação das subseções de advogados? William, eu vou perguntar para a minha produção, eu quero você dar uma ligada de novo, eu quero entender a sua pergunta, porque é interessante a pergunta dele. William é uma grande liderança local, é um homem de uma respeitabilidade, é um homem que a gente gostaria de ter conosco. Faço aqui um convite público para o William, vamos conversar, porque esse é um grande nome da advocacia que precisa estar mais próximo da nossa classe. Muito bom. Mais uma participação. O grande amigo Kleber Fileto, um grande abraço para você, um grande profissional. Ele pergunta para você,
quer saber quantos anos os Nardoni foram condenados. Cleber, eu vou te pedir desculpa, eu não tenho de cabeça exatamente os anos, são tantos casos, tantos clientes, eu não saberia te dizer. Eu sei que nós diminuímos a pena dele no Tribunal de Justiça um pouquinho, mas diminuímos mais de 1 ano, e espero que agora no STJ a gente tenha outras novidades. Mas eu não vou te falar porque eu tenho medo de errar alguns dias, alguma coisa, e aí vai ficar chato. Muito bom. Gabi Menezes. Gabi, um grande abraço para você e para toda a sua família. Obrigado por você estar comigo. Ela está adorando o programa, muito legal. Ela quer saber, na opinião do doutor, quem matou a Isabela Nardoni? Oi, Gabi. Eu também estou adorando o programa. Eu só lamento que o tempo é curto. O grande problema do caso Nardoni é esse. A defesa não tem um nome. A gente não sabe quem foi. Os pais já falaram e já negaram a autoria expressamente. Agora, o grande problema é esse. Como a gente não sabe apontar quem, alguém tem que pagar pelo crime, entenderam que melhor que paguem eles. O fato da gente não saber o que aconteceu não quer dizer que eles tenham que pagar por isso ou que sejam culpados por isso, né? Há uma diferença entre saber quem foi e saber que eles não foram. Enfim. Muito bom. O doutor William está ligando, a criação do conselho, a criação dos conselhos, Eu acho que a autonomia para subseções, autonomia financeira, autonomia do próprio conselho, eu não vejo mal, não. Eu acho que as subseções têm que trabalhar, têm que ser responsáveis, têm que ser cobradas se trabalharem mal, mas eu acho que a gente podia subdividir, dar competência. O conselho em São Paulo é um conselho inchado, a gente está falando em 135 nomes, se não me falha a memória. Você reunir esse número de pessoas, acaba que é um conselho que acaba não fazendo nada, é muita gente sem fazer nada. Melhor que tivessem subgrupos nas regiões e que exercessem as atividades ali. Sou favorável, sim. Eu acho que as subseções têm que trabalhar de forma autônoma. A Ordem de São Paulo serve para dar um apoio. A Ordem de São Paulo serve para acompanhar o presidente da subseção aqui, que precisa de uma força para ir falar para o tribunal que as coisas aqui não andam bem, e aí a Ordem de São Paulo vai junto. Mas é isso, é o apoio, não é fazer por eles. Quer dizer, aqui há um medo de passar a autonomia, porque aí se perde força em São Paulo. E ninguém quer dividir força. A verdade é essa. Muito bom. Mais uma participação, Marlene Cunha, da cidade de Diadema. Marlene, um grande beijo para você. Todas as quintas você está comigo, tem uma participação muito especial. Obrigado por você estar aí comigo na sua casa e toda a sua família. Ela parabeniza o programa e quer saber se está liberado a lei que o menor que se estiver com droga não será preso. Com a liberação desta lei, os traficantes não vai cair em cima dos menores? É a reforma do Código. Era a reforma, eles estão descriminalizando, ainda a reforma não passou, mas estão descriminalizando o uso de entorpecentes em condições especiais, de pequena quantidade, e aí as condições são muito subjetivas para cada caso. Mas há uma descriminalização para o usuário de droga de pequena quantidade. No fundo, a verdade é que o problema da droga é um problema de saúde pública. Do usuário é doente, tem que ser tratado. Essa é a verdade. Diferente de quem vende a droga. Claro que ela diz e tem uma certa razão, é bom, mas então quem vende vai vender em pequena quantidade para qualquer coisa não ser preso por falar que é o usuário. É possível que aconteça um caso ou outro, mas melhor que aconteça isso do que a gente tenha pessoas doentes, e quem tem na família um usuário, quem tem na família uma pessoa viciada em droga, sabe a tristeza que é. Não adianta prendê-lo, tem que tratá-lo. Ô, Duval, vamos lá. Mais uma participação da Leia Paloni, uma internauta. Leia, obrigado por você estar comigo pela internet. De Rio Grande da Serra, 7 cidades participando hoje comigo. Que maravilha, um grande abraço para você. Legal. E a cidade de Rio Grande da Serra, uma linda cidade. Ela está assistindo pela web, quer saber como estão os Nardoni hoje e se os doutor têm visitado eles sempre, levado um conforto. E que penitenciário estão? Eu vou te pedir desculpa.
Uma coisa é falar do caso, da defesa, outra coisa é falar da vida pessoal deles. Eu acho que não é ético, não é correto. Me desculpa mesmo de coração, mas não gostaria de falar deles pessoalmente, nem onde estão, porque isso gera público, imprensa, tumulto na vida de todos eles. Tão esperançosos. Eu, na medida do que posso, menos do que gostaria, claro, a gente tem tantos clientes, tantos casos, tantas atividades que se acaba não conseguindo visitar com tanta frequência como eu gostaria, mas frequento regularmente, não só eles, como tantos outros clientes. Acho que é uma obrigação nossa, sabe? As pessoas esperam com o advogado, a presença do advogado, enfim. Eu não posso deixar de lamentar também que o tempo aqui com você, o papo é tão bom que o tempo voa. Gostoso. Deixa eu mandar um grande abraço também para uma amiga que sempre está comigo, a dona Neuza, da cidade de São Caetano do Sul, que sempre está comigo todas as quintas-feiras. Ela é amiga da Ivone. Um grande abraço, dona Neuza. Pô, Dival, nós temos um quadro aqui que, apesar, nós falamos da ordem e tudo, mas nós advogados, em toda sessão, pedimos a palavra pela ordem. E o quadro aqui é pela ordem. Então você está com a palavra pela ordem. Usando a palavra pela ordem, começo contando um pequeno caso interessante. Eu estava no Senado Federal, numa CPI, quando eu pedi a palavra pela ordem. E o senador ACM, Antônio Carlos Magalhães, não me dá a palavra pela ordem, dizendo que lá no Senado o advogado não tinha direito de falar. E aí eu discuti com ele, e aos gritos dizia: mas senador, como é que um advogado não tem o direito de falar no Congresso Nacional, que é a representação do povo? Saiu até uma matéria depois na Isto É, uma entrevista bonita ali na Isto É, contando, e é isso. Aí a coisa pela ordem. Eu aproveito o momento, e já que eu estou na região, eu não poderia passar por aqui e deixar de mandar um abraço para o Luiz Ricardo Davanço, que também é outro grande líder da nossa região, merece todo o nosso respeito. Me parece que sai também como candidato aqui. Só uma parte, Dival. Aliás, ele está participando, a última participação dele. Doutor Davanço, um grande abraço. Aí. Vamos encaixar aqui. Vamos lá. A pergunta é se o senhor é a favor da audiência telepresencial dos presos. E já aproveita esse... Tá aí, Davas, um abraço para você, obrigado pela pergunta, obrigado pela presença, pela audiência, e muita força aí na tua caminhada, e tem todo o meu apoio, você sabe disso. Sou contra, acho que as pessoas têm direito de estarem presentes, é o único momento em que o réu, a pessoa que está sendo acusada, é chamada para falar com quem vai julgá-la, ele vai falar com o juiz. Eu quero ter o direito de sentar na mesa com o juiz, olhando olho a olho e falar o que eu tenho para dizer, contar a minha história. Esse é meu direito. Falar por televisão, a gente sabe, quem não está habituado, há uma certa timidez aqui olhando para o aparelhinho, não é igual estar falando pessoalmente com as pessoas. Agora, eu tenho que, diante de uma câmera, contar a minha história e dizer que eu sou inocente, por exemplo. O juiz tem que olhar para você, tem que ver os seus olhos, tem que ver a sua cara, tem que... acho que é personalíssimo. Tem que sentir a pessoa, é importante. Eu acho que sou contra, acho que o Estado tem um ônus. Quando o Estado quer acusar alguém, o Estado tem um ônus, que é o custo de levar a pessoa para o juiz para poder... Isso é um ônus, isso é uma democracia, isso. É assim que se faz. Eu queria agradecer, usando agora pela ordem, para dizer, eu agradeço a presença, eu agradeço muito o convite, eu adorei, eu venho aqui quantas vezes você me chamar, agradeço a participação de todos vocês e faço um apelo para que os advogados, quando forem votar em novembro, pensem em votar num advogado, em alguém que efetivamente não está fazendo política, mas que está aí para defender todos nós que estamos advogando e sabemos como é difícil a advocacia hoje em dia. Muito obrigado. Obrigado. Arthur, eu que agradeço a sua presença. Enorme, muito feliz em recebê-lo. Prazer é todo meu. Sei do seu brilhantismo e, acima de tudo, da sua identificação com a classe, tá? Muito obrigado. Vamos marcar um novo programa. Vamos ver se a gente marca um júri juntos. Vamos fazer um júri juntos. Prazer. Tá bom? A honra vai ser minha.
Você que esteve comigo nessa quinta-feira, muito obrigado. Eu quero encerrar com uma pequena reflexão a respeito de Gandhi. Gandhi, certa vez, ele foi preso porque ele era proibido de atravessar uma linha limítrofe da Índia. Gandhi ficou 6 anos preso. Quando levado à Suprema Corte de Londres, os lords disseram a ele: Sr. Gandhi, por que o senhor está preso durante todo esse tempo? Bastaria apenas o senhor ter pago uma fiança. E Gandhi, no alto da sua sabedoria, respondeu àquela corte inglesa e disse: de que adiantaria eu estar em liberdade se a minha consciência não estivesse em liberdade? Lembre-se disso, tenha sua consciência tranquila em todos os seus atos, em todas as atividades, porque assim você estará fazendo um dia melhor, um mundo bem melhor e também contribuindo para diminuir com a violência. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. E obrigado pela audiência.